O governo da Espanha trabalha para proibir o acesso de menores de 16 anos de idade às redes sociais em todo o país. E essa proposta foi alvo de críticas de Elon Musk. A gente confere isso tudo com a Bruna Milan. Segundo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, a medida deve proteger crianças e adolescentes de um mundo de pornografia, abuso, manipulação e violência. A proposta do chefe de governo espanhol exige que as plataformas online implementem sistemas eficazes de verificação de idade para os usuários, além de responsabilização legal de executivos de empresas que infringam as regras. Dono do X, o antigo Twitter, o empresário Elon Musk não gostou da sugestão. Em um post, ele chamou Pedro Sánchez de tirano e traidor do povo da Espanha. Fazer com que a lei seja aprovada pode ser uma tarefa árdua para o premier de esquerda, que não possui maioria parlamentar e tem tido dificuldades para reunir apoio na aprovação de textos. Mas a medida espanhola não é inédita. Em dezembro do ano passado, a Austrália se tornou o primeiro país do mundo a proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, citando preocupações de segurança. Agora, outros países já buscam adotar leis similares. Um projeto foi enviado ao Parlamento de Portugal, autorizando o acesso a adolescentes entre 13 a 16 anos, apenas com consentimento dos pais. Já o Parlamento francês aprovou no final de janeiro um texto que proíbe a entrada de menores de 15 anos nas plataformas online. Determinação que deve ser seguida também na Grécia já nas próximas semanas. Do outro lado do Canal da Mancha, o Reino Unido tem dedicado esforços ao conteúdo disponibilizado na internet. O órgão britânico de proteção de dados anunciou a abertura de uma investigação contra o X pela geração de imagens sexuais falsas através do Grok, o assistente de inteligência artificial da rede. Assunto cabeludo, assunto espinhoso para a gente tratar aqui no JP Internacional. Queria chamar de novo o professor Ricardo Leães. Professor, parece que existe uma preocupação muito clara, muito importante em relação aos adolescentes, aos jovens, até aos adultos também em relação ao conteúdo às quais as pessoas estão expostas nas redes sociais. Mas tudo isso com aquele plano de fundo da soberania digital, né? A capacidade de um país de controlar os dados, de ter controle dos softwares, não ficar à mercê da política de outros países. Eu queria o seu comentário sobre isso e aproveitar e já perguntar também, esse tipo de movimentação na Europa pode ser visto como um enfrentamento indireto aos Estados Unidos, já que a grande parte das Big Techs hoje está alinhada à Casa Branca? Fabrício, eu acho que existem duas questões importantes em relação a esse tema. O primeiro é um debate sobre a regulamentação do uso das redes sociais pela população mais jovem nesses países ou em qualquer país que cogite esse tipo de medida. É importante a gente falar sobre isso porque sempre que se fala nessa regulamentação, nessas restrições, surge um debate sobre liberdade de imprensa e algumas pessoas imaginando que liberdade de imprensa implica necessariamente a ausência completa de regras e de regulamentações. Mas essa não é a realidade. Eu gosto de fazer uma analogia. Quando a gente sai na rua de carro, a gente tem placas de trânsito, a gente encontra semáforos e muitas vezes a gente é obrigado a parar. Mas isso não significa que a gente tenha tido limitado o direito de ir e vir. É apenas uma regulamentação para que as pessoas possam todas usufruir do direito de ir e vir. Em relação à liberdade de expressão, a situação não é diferente. Mesmo o Reino Unido, que é o berço do liberalismo, o primeiro país do mundo a se comportar de acordo com princípios liberais, ainda assim existem inúmeras restrições e regulamentações, por exemplo, nos grandes veículos de comunicação. Há programação específica, programações que não podem aparecer dentro de determinados horários, normalmente justamente protegendo a população de menores e, em especial, é claro, das crianças. Então é importante a gente limpar esse debate, porque colocar essas regulamentações, essas restrições, não é censura, não é impedir que as pessoas não tenham acesso às informações, mas sim estabelecer parâmetros que sejam adequados, em especial quando estamos lidando com uma população que ainda não é maior de idade e que é influenciável, que é impressionável e que, portanto, pode, inclusive, acabar se prejudicando diante da ação desenfreada dessas redes sociais. Em relação ao segundo ponto, me parece que a
possível sim que exista um elemento político também. Os debates sobre a soberania digital, eles são cada vez mais importantes. Eles começaram primeiro em países não ocidentais, como a China, a Rússia, o Irã, e agora eles estão também atravessando outra realidade, países ocidentais também, sinalizando justamente que essa segurança digital é do interesse de qualquer país do mundo, para que os países estejam protegidos, para que a sua soberania esteja assegurada e que essas empresas, que essas big techs não possam também acabar ajudando a entregar dados, entregar informações que não deveriam ser de domínio público, mas que sim são elementos privados e que devem ficar dentro de um país só.